A questão de número 2 diz assim: Gabriel oferecerá um jantar em seu aniversário e decidiu preparar uma mousse de maracujá como sobremesa. No entanto, preferiu servir essa mousse em porções individuais. Gabriel verificou que 4 18avos do conteúdo de uma lata de leite condensado são suficientes para fazer 20 24avos de uma porção de sobremesa, da sobremesa. Para fazer 15 porções da sobremesa, quantas latas de leite condensado deverão ser usadas? Olha só a linguagem que o problema está trazendo. Ele está falando o quê? Que Gabriel verificou que 4 18avos do conteúdo de uma lata são suficientes para fazer 20 24avos. Então, olha só. 4 18avos fazem 20 24avos. Para fazer 15 porções, quantas latas são necessárias? Essa linguagem lembra o quê? É característica de quê? Isso, da regra de 3, não é isso? Porque ele fala de proporções. 4 18avos fazem 20 24. Para fazer 15, quantos preciso? Essa é uma linguagem característica de regra de 3. É uma proporção e é uma linguagem característica de regra de 3. Então, nós vamos utilizar a regra de 3 para a gente resolver esse problema aí. Só que antes de a gente já montar a tabela, vamos fazer o seguinte, vamos simplificar essas frações aqui, ó, que eu estou vendo que dá para simplificar. Então, ó, 4 18avos, simplificando, é a mesma coisa que 2 nonos, né? Vai dividir aqui por 2, vai dar 2 nonos. E 20 24avos, simplificando, é a mesma coisa que 5 sextos, correto? 5 sextos. A gente dividindo aqui por 4, dividindo por 4 e aqui também por 4, vai dar 5 sextos. Pronto, então nós já sabemos que 4 18avos é igual a 2 nonos e 20 24avos é igual a 5 sextos. Então vamos montar agora a nossa tabela da nossa regra de 3. Então vai ficar assim, ó. O que ele está falando aqui? Ó? Gabriel verificou que 4 18avos do conteúdo de uma lata são suficientes para fazer 20 24avos. Então, ó, lata. Vamos botar aqui, ó, lata. Qual a quantidade de lata? 4 18avos, que nós vimos que é 2 nonos. Então, 2 nonos da lata fazem quanto? Porção. Vamos botar aqui, ó, porção. Ela faz 5 sextos de uma porção, né? Porque 20 24avos é igual a 5 sextos, conforme nós vimos. Então, já montamos a nossa primeira proporção. 2 nonos fazem 5 sextos. Aí ele continua aqui dizendo o seguinte: para fazer 15 porções, 15 porções. Então, eu coloco embaixo da porções. 15 porções. Tá aí. Para fazer 15 porções, quantas latas são necessárias? Então, vamos botar aqui, ó. Eu sei quantas latas? Não. Então, vou chamar de X. Pronto, tá aí. Montei aqui a minha tabela da minha regra de 3. Agora, o que eu vou fazer, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é isolar a grandeza que está acompanhada de x. A grandeza que está acompanhada de x é a lata. Então, ó, isso aqui eu vou isolar. Então, vai ficar assim, ó, 2 nonos sobre, bota um traço fracionário bem grande, sobre x. Ok? Acompanhar o raciocínio, 2 nonos sobre x. Isolo ela. Agora, eu vou fazer a análise. Olha só a minha análise. Quanto mais porções eu faço, mais latas eu preciso, não é isso? Porque, ó, 15 é maior do que 5 sextos. Isso mesmo. 15 é maior do que 5 sextos. Então, olha, quanto mais porções eu preciso fazer,
mais latas eu vou precisar. O que está acontecendo com as grandezas? Elas estão crescendo no mesmo sentido. Mais porções, mais latas eu preciso. Então, elas são diretamente proporcionais. Já que elas são diretamente proporcionais, eu mantenho esta fração aqui do jeito que está. Então, vai ficar 5/6, da mesma forma que está ali, 5/6 sobre, coloca um traço fracionário bem grande, sobre 15. Pronto. Montei aí a minha proporção. Agora é só calcular, né? Isso aqui agora é só cálculo. Isso implica em... Então vamos calcular esse negócio aí? Primeiramente, vamos calcular esse lado aqui. Como é que eu calculo isso daqui? Eu sei que aqui embaixo do x tem o número 1. Vou colocar para facilitar a visualização. Aqui embaixo tem o número 1. E aqui também tem o número 1. Perceberam que são duas frações? Eu tenho aqui 2/9 e x sobre 1. Eu tenho aqui 5/6 e sobre 15 sobre 1. São duas frações, né? Então, eu tenho 2/9 que estão divididos por x sobre 1. É uma divisão de fração. Como é que eu faço a divisão de fração? Isso repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, divisão de fração. Então, repete a primeira, vai ficar 2/9. Multiplica pelo inverso da segunda. Aqui não é x sobre 1, e invertendo vai ficar 1 sobre x. É isso? Só calculamos esse lado aqui. Então, vou colocar o sinal de igual. E aqui eu vou fazer o mesmo raciocínio. Divisão de fração. Olha o traço da divisão aqui. Então, vai ficar, repete a primeira, 5/6, e multiplica pelo inverso da segunda. É 15 sobre 1, então, invertendo, vai ficar 1 15avos. Pronto. Tranquilo aí, né? Até aí, tudo bem. Bom, vamos calcular esse negócio aqui. Passar aqui para baixo. Calculando isso aqui, vai ficar 2 vezes 1, 2. E 9 vezes x é igual a 9x. Igual. E lá do outro lado? Antes de a gente calcular, vamos simplificar essa turma aqui, que eu já vi que dá. Simplificando esse pessoal aqui logo por 5, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3, né? Dividindo todos os dois por 5. 1 e 3. Então, quem é que sobrou? Sobrou aqui, 1 vezes 1, 1. E 6 vezes 3, 18. Beleza. Isso implica em... Agora eu multiplico cruzado, né? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, 1 vezes 9x é igual a 9x. Que é igual a 2 vezes 18. Então, vou botar assim, 2 vezes 18. Eu não vou calcular, que eu já estou vendo que ele é múltiplo, né? 18 é múltiplo de 9. Então, já posso cortar eles. Simplificando aqui, vai ficar x é igual a 2 vezes 18, passa o 9 para o outro lado, divididos por 9. Agora eu posso cortar ali, o 9 com o 18. Simplificando aqui, por 9, vai ficar 2 e aqui vai ficar 1, que não precisa colocar, isso aqui vai morrer. Logo, o que nós temos? Nós temos que x é igual a 2 vezes 2. Ou seja, x é igual a 4. X é igual a 4. Então, x representa a quantidade de leite condensados que deverão ser usadas para fabricar 15 porções. Então, a resposta é 4 latas. Logo, é a alternativa A. Estava até aqui marcado, esqueci de tirar. Mas é isso aí. Chegamos, então, na nossa resolução da questão de número 2.